Nessa parte da aula nós vamos estudar o conceito de capacitância. Antes eu vou revisar só o conceito de diferença de potencial. Maneira como nós definimos, a partir do campo elétrico. A diferença de potencial, ΔV, vai ser um VB menos VA, é menos a integral de A até B do E escalar dl. Isso funciona porque o E é menos o gradiente de V, então essa integral, na verdade, ela é menos a integral de A até B do menos gradiente de V escalar dl, e isso é a integral de A até B de dV. Logo, é VB menos VA. E é isso que eu estou chamando de diferença de potencial ΔV. Então, o conceito de capacitância ele vai ter a ver com a seguinte situação. Imagina que eu tenho um sistema de condutores e eu conheça potenciais na superfície, vou chamar de VI, e cargas, que eu vou chamar de QI. Então é como se eu tivesse aqui V1 na superfície, uma carga Q1, V2, uma carga Q2, V3, uma carga Q3, e assim por diante. Então, baseado na proporcionalidade entre potencial e carga, eu posso assumir que o potencial 1 ele tem a ver com as cargas, a soma das cargas nesses condutores todos. Então eu vou chamar as proporcionalidades de P. Então V1 vai ser P11 Q1 mais P12 Q2 mais tantos termos quando eu tenho no meu sistema. A mesma coisa V2. V2 é P21 Q1 mais P22 Q2, etc. V3 é a mesma coisa. Tá? Agora imagine que eu use essa equação para um sistema em que eu tenho dois condutores um com carga mais Q e outro com carga menos Q. Então tem lá um condutor mais Q, outro tem um condutor menos Q. Aí eu vou ter aqui um V que eu vou chamar de V+, e aqui eu vou ter um V-. Então como é que a gente monta essas equações para isso? Olha, vai ser assim, V+ vai ser um V1, um P, né? Vou colocar assim, ó, V+, vai ser o meu V1, né? Vou definindo como V+, é um P11 Q1, que eu estou chamando de Q, mais P12 Q2. Só que o Q2, lembra, ele é menos Q. O V2 eu estou chamando de V-, e ele vai ser um P21 Q1, que eu estou chamando de Q. Esse Q1 é Q. Mais P12 Q2, que eu estou chamando de menos Q. Então substitui essas coisas. Agora eu tenho V+, é P1Q, menos P12Q. V- é P21Q, menos P... Aqui é P22. P22Q, menos Q. Então aí eu faço agora a diferença, V+, menos V-, eu vejo que isso é uma proporcionalidade que tem a ver com esses coeficientes, né? Vai ser P11 menos P12 menos P21 mais P22 vezes o Q. Ou seja, eu tenho um ΔV proporcional a Q. E eu chamo essa constante de proporcionalidade do inverso da capacitância. ΔV é 1 sobre C vezes Q. Essa proporcionalidade, esses coeficientes, vão ter a ver com a geometria do meu sistema, né? Porque vão dizer como que o potencial está relacionado com a carga. No final das contas, isso envolve uma integral que define o formato do meu sistema. Então, Q igual a C ΔV vem dessa ideia. Então, como que eu calculo a capacitância? Então, a ideia para calcular é fazer isso nas seguintes etapas. Primeiro, eu uso a lei de Gauss
para determinar o campo elétrico. Depois eu uso a definição de diferença de potencial em termos do campo elétrico, então vou chamar de definição de potencial, ou de diferença de potencial, para chegar no meu ΔV. Então é a definição de potencial, né, a partir do E, que foi calculado no item anterior. Eu tenho ΔV. No cálculo de ΔV vai aparecer sempre alguma coisa vezes a carga Q. Essa alguma coisa eu identifico como a capacitância. Vamos fazer um exemplo, que é o seguinte: um sistema de dois condutores esféricos concêntricos. Então eu vou colocar uma carga menos Q no de fora, uma carga mais Q no de dentro. O raio de fora, de dentro eu estou chamando de A, o raio de fora eu estou chamando de B. Então se eu faço uma superfície gaussiana aqui no meio, ó, e vou usar a lei de Gauss, isso vai me dar a integral do E escalar n ds igual a E vezes 4π R2. R é o raio da minha superfície gaussiana. Isso tem que ser igual a Q sobre ε0. E qual que é a carga que está envolvida por essa superfície gaussiana? Né? A carga mais Q. Então isso é Q sobre ε0. Logo, o meu campo é radial, né? Porque por simetria eu já podia inferir isso, né? Como eu usei aqui para calcular o campo. 1 sobre 4πε0 Q sobre R2 em direção radial. Então eu fiz essa primeira parte, né? Achei a lei de Gauss, o campo elétrico é. Agora eu acho a diferença de potencial fazendo assim, ó, V mais menos V menos é igual a menos a integral de menos a mais de E escalar dl. No meu problema, isso fica sendo menos a integral de B até A de E escalar dl, que é 1 sobre 4πε0, que 1 sobre R2 dr. Então, essa conta que eu tenho que fazer. Isso vai dar menos Q sobre 4πε0 menos R a menos 1 de B até A. Né? A derivada disso aqui é 1 sobre R2 que está aqui. O sinal menos é o mesmo daqui. Isso, então, me dá um Q sobre 4πε0 que multiplica. O sinal cortou aqui, então vai ficar 1 sobre A menos 1 sobre B. Então, o meu ΔV ele é igual a alguma coisa vezes a carga Q. Essa alguma coisa é 1 sobre 4πε0 que multiplica 1 sobre A menos 1 sobre B. Nota que o A é menor, né, do que B, né? O A é o raio interno, então 1 sobre A é maior que 1 sobre B. Isso aqui é positivo, isso aqui é o V mais menos V menos. Tá? Então eu identifico a capacitância com esse coeficiente aqui. Né? Reescrevendo, dá 1 sobre 4πε0 B menos A dividido por AB, né, vezes a carga aqui. Logo, a capacitância é o inverso disso, é 4πε0 AB dividido por B menos A. Então, assim eu calculo a capacitância do meu sistema. Então, esse é o cálculo da capacitância. Eu posso também pensar no trabalho para eu carregar um capacitor. Então eu vou sair de zero até chegar a uma carga Q. Né? Então eu posso calcular o diferencial, né, do trabalho, um dW, como sendo um V, né, um potencial de Q. Né? Porque a gente viu que o trabalho é a carga, né, vezes o potencial que está ali. Então, num certo ponto do meu processo de carga, eu estou colocando ali uma carga dQ. E isso vai me custar um trabalho
V de Q. E aí eu consigo o trabalho inteiro, né, o total, fazendo essa integral de V de Q. Só que a gente acabou de ver, né, que V é igual a 1 sobre C, né, vezes Q. Então o trabalho ele pode ser escrito como a integral do dw, que é igual, né? Aqui eu expresso o V em termos de Q dessa forma, 1 sobre C, Q de Q. Isso vai de 0 até a carga total Q maiúsculo. Logo, esse trabalho para carregar o capacitor vai ser Q de Q, vai ser 1 meio de Q2, 1 meio de Q2 sobre C, que é o resultado. Né? Usando Q igual a CV, eu ainda posso escrever como 1 meio de C V2. As duas maneiras que eu tenho para expressar esse trabalho.